foram 2.000 pessoas, gente. 2.000 pessoas. Eles nem projetaram tanta gente assim. Eles queriam levar 5.000. 5.000 é um número razoável. A gente consegue, vai, Nicolas. Toda a turma ali mobilizar, vai conseguir, não conseguiu. Foram 2.000. Vamos ver um compilado. Os Desanimados, um compilado do flop que rolou ontem na manifestação bolsonarista. Ele é Ah, todo é muito. mudo, é todo Vamos mudo. comentar, porque não pode mostrar o som. Até porque o que tinha de som era eles cantando lá o hino nacional, eles continuam insistindo com a bandeira americana, competindo ali com a bandeira brasileira. Isso Isso é em frente ao aconteceu. Museu Nacional, galera, de Brasília, tá? A uns 500 metros, mais ou menos, do Congresso Nacional. É, e E aí se deu essa concentração mesmo, quer dizer, ela saiu dali perto do Museu Nacional, né, como você disse, e aí ela foi até a porta do Congresso, mas foi uma coisa ali, não, foi uma coisa minúscula. Eu não sei onde é que está a inteligência desse pessoal. E essa manifestação foi convocada pelo Silas Malafaia, que é um dos grandes conselheiros do Bolsonaro, para dar uma força ali na anistia. A anistia não é dosimetria, não é uma coisa meia boca, não. Eles ontem que bateram muito nessa minúscula manifestação foi anistia ampla, geral e restrita. O Flávio Bolsonaro falava disso, a Michele falava disso o tempo inteiro. Não, nada desse negócio de dosimetria ou de meia bomba, nada. Nós queremos anistia ampla, geral e restrita. Ou seja, solta todo mundo. A começar por Bolsonaro, o grande líder aí desses crimes todos cometidos para abolir a duas democracia e mil para dar um golpe pessoas. de Estado. É, mas enfim, mais um dia de É nada. Olha, semana. só para Agora, por tirar que uma que. onda, peraí, só para tirar uma onda com os bolsonaristas. Eu tô vendo aqui, estão até falando isso aqui nos comentários. Eu tô vendo aqui no X, tem neste momento 4,3 mil pessoas acompanhando aqui no X a live do Metrópolis. Ou seja, tem mais que o dobro de pessoas assistindo a live do Metrópolis do que o Bolsonaro conseguiu levar ontem para as ruas. Só para dar uma O tirada de onda aí Bolsonaro não. no Bom, o flop dele. Bolsonaro estava em casa, coitadinho, não É, pode sair de casa. pediu via Não, e ultimamente veículos, ele anda pediu. muito angustiado, muito angustiado. É, até sobre isso eu escrevi hoje no meu blog no Metrópole. Ele anda muito angustiado com várias coisas e com razão. Não é nem tanto com a perspectiva de começar a cumprir daqui a pouco a pena de 27 anos e 3 meses de prisão em regime fechado. Ele sabe que ele vai acabar sendo contemplado ali com uma prisão domiciliar, até pela precariedade do seu estado de saúde, né? Continua com as crises de soluço, É, tá continua passando muito mal. deprimido é natural, mas preocupado com o embaixador aí do Tarifaço, que foi para lá arrotando grandeza e ficou de lá dos Estados Unidos arrotando grandeza, achando que tinha livre trânsito na Casa Branca, ou que nos arredores da Casa Branca, como muitos escrevem, nos arredores, não tinha nem nos subúrbios de Washington, tinha força toda. Nem lá, nem lá. Mas daqui a pouco a gente fala mais se for o caso do Flávio Bolsonaro. Mas o Bolsonaro está bem preocupado, claro, com a situação do Carlos, filho dele, vereador, que ele quer, ele, Bolsonaro e o Carlos também, portanto, eles querem que o Carlos seja candidato ao Senado em Santa Oh, Catarina, porque Santa Catarina é um será? estado, um estado muito bolsonarista, É mas está fácil lá, né? enfrentando resistência lá, porque tem outros candidatos. Claro. A própria Michele prefere uma deputada federal, que eu não me lembro do nome dela agora, bolsonarista, que poderia ser um nome forte. Poderia não, é um nome forte também para o Senado, para Santa Catarina. E o Carlos quer, porque quer ir para Santa Catarina, pelo menos para se eleger por lá. E aí o Bolsonaro, veja, preocupado com a própria situação, saúde, prisão, o embaixador do Tarifaço lá, que não deu os resultados que ele imaginava que poderia dar. E aí o Carlos.
e também a Michele. A Michele é o que preocupa neste momento mais o Bolsonaro. Porque Bolsonaro é aquele sujeito que acha que não, a mulher, ela tem que ser do lar, ela tem que criar os filhos, ela tem que ajudar o marido, ser uma companheira inseparável do marido e se meter em política. Política, o ambiente é muito masculino, essencialmente masculino. E aí incomoda ele, eu acho que incomodaria qualquer outro no lugar dele, é ver ali ele defiando preso, seja em casa, seja onde for. A mulher, digamos, é eleita senadora, ou quem sabe, tendo disputado uma eleição para presidente da República, e aí, com todo o seu encanto, seu charme característico, ela circulando. Entendeu? Ele tem medo porque ele já perdeu, ele já desfez dois casamentos. Ou melhor, dois casamentos de Bolsonaro já se desfizeram. E ele não quer que o terceiro casamento corra esse risco todo. Então ele preferiria ver O Bolsonaro, Michele quieta ali, calmo, ao lado dele, mas não está não é vendo, só né? uma questão de colocar a mulher como a dona de casa, é também porque o Bolsonaro, ele não se dá bem com ex-mulheres, e ele não sabe até Ah, quando Michele estará ao seu lado, ele dentro de uma cela, a gente não sabe se vai ser na Papuda ou em casa, mas ele preso, Michele livre, leve, solta, e virando senador, o presidente, dependendo do que acontecer, pode ser que ela largue ele de mão, e o Bolsonaro, quando se separa, é sempre litigioso. A primeira, a mãe do 01, 02, 03, a Rogéria Bolsonaro, Rogério, é. essa daí ele colocou o Carluxo para disputar o cargo de vereador contra ela, para que ela não pudesse se reeleger. Carluxinho, com 17 anos, portanto, sabotando a própria mãe, a pedido do papai. Ou seja, não era uma relação muito boa com a Rogéria. Aí depois vem a Ana Cristina Vale, que é a mãe do Jair Renan, aquele que ele tentou abortar. Ele queria abortar o Jair Renan, não abortou. Ele confessou isso numa entrevista para a revista Playboy. E aí depois eles se separam de uma maneira muito litigiosa. Era ela a que fazia o papel do Queiroz antes do Queiroz. Ela é que pegava a grana da rachadinha. Cabia a ela a função de pegar o dinheiro de caixa 2 da família Bolsonaro, que depois ela denuncia quando eles se separam para a polícia. Ela entrega tudo para a polícia. Inclusive entrega que o Bolsonaro explodiu e destruiu um cofre que eles tinham no Banco do Brasil para roubar as joias dela. Então, foi sempre litigioso. Ela se escondeu na Noruega por anos, se dizendo ameaçada de morte pelo Bolsonaro. O embaixador do Brasil na Noruega ajudava ela a se esquivar do Bolsonaro. Depois ela fez um acordo com o Bolsonaro que parou de persegui-la e hoje ela está tendo a Noruega de novo. Mas enfim, vai que termina com a Michelle e acontece o que aconteceu com as outras, com a Rogéria Bolsonaro e com a Ana Cristina. Então, como é um sujeito que não confia em mulher, que não confia em ex-mulher, que sempre termina de maneira litigiosa, ele não quer passar o espólio político todo dele para a Michelle. É uma questão de não ser sangue do sangue dele. Não é puro sangue a Michelle, além de ser mulher. Pois é, e a Michelle também, quer dizer, ela não faz ideia, ela se candidatando, seja o que for, a senadora, onde ela parece que tem uma vaga garantida aqui pelo Distrito Federal, ou a vice, ou a presidente, ela não sabe o que é uma campanha política, ela não sabe o que é. Vão escavucar tudo, a vida dela vai ser virada de pé, de ponta cabeça. E tem uma certa vulnerabilidade, porque Claro. parente não se escolhe, né? O Brizola dizia o quê? Que cunhado não era parente, porque ele era cunhado do João Goulart, o presidente que foi derrubado. Mas, enfim, mas infelizmente uma campanha é uma coisa muito suja, principalmente quando os adversários apelam para esse tipo de recursos e apelam cada vez mais com uma frequência cada vez maior. Então, tem parentes da Michelle, vó, tia, tio, sei lá o que mais, que se envolveram com tráfico de droga aqui no Distrito Federal e tudo. Imagina isso tudo sendo lançado numa campanha, e não Pois é. tenha dúvida que será, acabará sendo, infelizmente,
Porque isso não descredencia necessariamente por conta disso a Michelle. A Michelle não teve nada a ver com o que seus parentes possam ter feito de errado. Mas não interessa. E aí o Bolsonaro, e eu acho que aí, até com razão sobre esse aspecto, ele também tem essa preocupação, né? Ele já apanhou muito na vida dele toda e continua apanhando. Ele não quer ver a mulher dele apanhar. Mas eu acho que o perigo maior que ele teme é a coisa do que você chamou de separação mesmo. Ele já passou Claro, por isso duas vezes, né? Agora, claro, o Eduardo é que, mesmo tendo fracassado na sua tarefa, não a do tarifaço, nessa ele foi bem sucedido. Ele brigou lá por um tarifaço maior sobre o Brasil, achando que com isso prejudicaria o governo Lula a um ponto que acabaria salvando o pai dele ou o Lula indo para o buraco. Mas ele foi bem sucedido ao pedir um tarifaço maior do que o Trump tinha dado inicialmente. Agora, no resto, ele foi mal sucedido. O Trump pediu suspensão do julgamento do Bolsonaro, nunca aconteceu, jamais aconteceria. E aí, e aí é o que deu. Mas aí olha, continua. O pior é o seguinte, é que o Dudu Tarifaço, ele não aprende. Veja o que é que ele disse depois que o Trump bota aí e, o e o Lula conversaram por telefone. é desespero por ouvir.